Está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, o seguinte: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o dia de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, pois por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, quanta diferença um só ato pode fazer, não é verdade? Puxar o gatilho de uma arma mata ou fere gravemente uma pessoa. Um pulo na correnteza durante uma enxurrada pode salvar uma vida. Consumir bebida alcoólica e depois dirigir pode causar um grande acidente, uma grande tragédia, como infelizmente tem acontecido diariamente. Ser humilde e não revidar uma provocação pode evitar uma briga e a destruição de um relacionamento. No texto de hoje, lemos que por um ato de Adão e Eva, o pecado, ou seja, aquilo que desagrada a Deus, entrou no mundo. Isso resultou na morte, ou seja, na condenação por nossas maldades e na separação entre o ser humano e Deus. Também por um ato de justiça de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, levou sobre si todos os nossos erros, veio o perdão e o acesso a Deus a todos que creem em seu Filho. Você ainda encontra-se separado de Deus por causa de sua desobediência? Só é necessário um ato seu para que você experimente a nova vida que Deus lhe dá. Com fé em Jesus, entregue sua vida a Ele, confessando seus erros e pedindo por Ele perdão a Deus. E você já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo e se tornou um seguidor sério e comprometido de Cristo. Anuncie aos outros que por meio de um ato, de uma escolha, de uma decisão, eles também podem ter um relacionamento com Deus. Além da decisão por Cristo, quero levar você a refletir sobre outros atos seus. Como lemos acima, um só ato pode fazer grande diferença. Peça sabedoria a Deus diariamente para que seus atos nunca venham a trazer prejuízos a você, mesmo e muito menos aos outros. É verdade que em nossa vida agitada, muitas vezes nós não temos muito tempo para pensar como devemos agir. Por isso mesmo, temos que entregar o nosso dia a cada manhã nas mãos de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e não permita que nossos atos tenham consequências negativas.
Por um ato de Cristo, recebemos vida eterna. Por nossos atos, glorificamos a Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.